milionário, frio e mimado, se surpreende na primeira noite com uma mendiga velha. A festa de aniversário de Alexandre era, sem dúvidas, a mais opulenta do ano. A mansão reluzia com luzes douradas, enquanto o exército de garçons servia iguarias que nunca haviam cruzado o caminho de qualquer mortal comum. O som da música Rosa, no entanto, parecia ignorar as olhadas desconfiadas. Seus olhos, cheios de vida e sabedoria, encontraram os de Alexandre, e ali, por um instante eterno, algo mudou. Um nó se formou em sua garganta. Havia uma profundidade ali que ele nunca tinha encontrado entre seus iguais. A festa girava ao redor deles, mas Alexandre estava preso naquele olhar. "O que uma mulher como você está fazendo a ti?" questionou. Mas curiosidade era muito mais intensa que o desprezo que tinha por suas condições. Rosa sorriu, mas não era aquele sorriso doce que se espera de uma velha bondosa. Era uma expressão carregada de mistério, como se guardasse um segredo que poderia chocar até mesmo o coração mais gelado. Logo, 2 homens surgiram, aproximando-se de Rosa. Eram amigos de Alexandre, mas o comportamento deles era tudo menos amigável. Eles a cercavam como rapinas, tentando extrair dela informações que nem todos estavam prontos para ouvir. "Ela merece respeito!" exclamou Alexandre, mas as palavras saíram como um lamento. O olhar de Rosa se intensificou, percebendo mais do que qualquer um ali poderia imaginar. Algo mais profundo se escondia sob a superfície. Naquele instante, deixa-se entrever uma conexão entre Rosa e a família de Alexandre. "E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." A tensão na festa era palpável. Alexandre estava preso no olhar de Rosa, quando o inesperado aconteceu. Uma gritaria à porta da mansão rasgou o ar vibrante, fazendo todos os rostos voltarem rapidamente. Um grupo de homens entrou, vestidos de forma desleixada, sujos e visivelmente alterados. Eram conhecidos de Alexandre, mas não por boas razões. Na verdade, eram aqueles que revelavam a parte mais sombria de uma vida que ele tentava esconder. Rosa olhou para os homens e, por um momento, seu semblante se transformou. O brilho em seus olhos se apagou e um medo profundo tomou conta dela. "Rosa!" Um dos homens gritou. Seu tom metálico cortou a música e a conversa como uma faca. "O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar agora!" Alexandre sentiu uma onda de desespero. "O que você quer com ela?" ele questionou, sua voz falhando. Mas o reconhecimento estava surgindo em sua mente como uma tempestade. Rosa não era uma simples mendiga. Havia mais em sua história. Algo que ligava seu destino ao dele. Os homens cercaram Rosa, uma menção de desprezo em seus rostos. Ela recuou, mas não se deixou abater. "Vocês não têm o direito!" gritou. A raiva agora fogo em suas veias. Alexandre deu um passo à frente, sua cabeça rodando com a revelação de que a mulher que ele via como um quebra-cabeça inexplicável tinha raízes que se ligavam à sua própria árvore genealógica. "Temos que falar sobre o que aconteceu no passado, Alexandre", disse um deles, e suas palavras foram como um soco no estômago. Alexandre gelou. O passado? O que isso significava? O que ela sabia? A música parou. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Todos os olhares estavam em Alexandre e Rosa. O ambiente, que antes era recheado de risadas, agora pulsava com tensão.
O vestido de rosa, embora surrado, parecia brilhar sob a luz como se houvesse algo a mais ali. Você acha que pode se esconder de quem você realmente é? Continuou o homem, se aproximando. Ela sabe a verdade sobre a sua mãe. E você também sabe. Um choque percorreu o corpo de Alexandre. Memórias de sua infância, momentos obscuros que ele havia enterrado, voltaram como fantasmas. Pare! Ele gritou, tentando controlar o caos que se instalava. Deixe em paz! Rosa se virou para Alexandre, seu olhar agora penetrante. Não sou só uma mendiga, Alexandre. Meu passado está entrelaçado com o seu. Sua vida perfeita não é o que parece. Cada palavra dela soava como uma revelação de uma vida passada que ele nunca imaginou. E então, algo inesperado ocorreu. Um dos amigos de Alexandre, em uma fúria súbita e imprevisível, se lançou em direção a Rosa, mas foi parado por Alexandre antes que o ato pudesse acontecer. O choque reverberou pela sala. Não! Alexandre gritou. Mas a confusão continuou a crescer. Ele percebeu que não apenas defendia Rosa, mas também lutava contra os próprios demônios que o perseguiam. Havia um mar de segredos que estava prestes a ser revelado. As luzes da festa pareciam mais frias agora, e as gargalhadas distantes se transformaram em ecos ridículos. Alexandre estava a um passo de descobrir algo que poderia arruinar sua vida e revirar tudo o que pensava que sabia sobre sua família. O vazio dentro dele se expandia, enquanto Rosa sussurrava verdades que ele não estava preparado para ouvir. O que mais estava escondido nas sombras daquela noite opulenta? Poderia a revelação que se aproximava mudar para sempre a percepção que Alexandre tinha de si mesmo e dos que o rodeavam? O tempo parecia estar paralisado, enquanto ele encarava a Rosa, pronta para mudar tudo. A tensão estava no ar e todos esperavam o que sucederia. Alexandre fixou o olhar em Rosa, sua mente girando. Ela era mais que uma mendiga. Cada palavra dela ecoava como um sino quebrado, revelando verdades que ele tinha medo de confrontar. O homem que gritou seu nome estava ali para revelar um segredo oculto, um mistério que poderia derrubar tudo. Então, um movimento repentino. Rosa se inclinou diante do homem, sua voz tremulando, mas firme. Você não pode me intimidar! A verdade é luz, mesmo que a escuridão tente escondê-la. Os rostos em torno cresceram pálidos. As pessoas trocavam olhares de pavor e curiosidade. O clima estava pesado, como se a festa inteira estivesse prestes a implodir. Rosa, você não sabe com quem está lidando, disse o homem, avançando. Mas no espaço entre eles, uma fraqueza surgiu. Ele hesitou, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. E naquele instante, Alexandre tomou uma decisão. Chega! Ele gritou, sua voz cortando a sala. Se tem alguma verdade, quero saber agora! A tensão foi à estratosfera. Os convidados, antes radiantes, agora se moviam inquietos, murmurando entre si. O homem revelou um sorriso escuro. Ele estava prestes a falar, mas um grito estridente explodiu da porta da mansão. Todos se viraram quando uma mulher, completamente descontrolada, entrou correndo, seus olhos arregalados e cheios de desespero. Era a mãe de Alexandre. Alexandre, não escute a Rosa! Ela gritou, suas mãos trêmulas tentando segurar o garoto que estava em seus braços. A multidão ficou em silêncio, confusa. A mulher não estava só. O pequeno garoto estava coberto de sangue, a camisa branca manchada com algo escuro e espesso. Ele está machucado! A voz da mãe tremia.
e um novo nível de caos tomou conta do ambiente. Alexandre paralisou. A cena se desenrolava como um pesadelo, mas era real. O que aconteceu? Ele perguntou, mas nem teve tempo para compreender, pois outro homem, um dos que cercavam Rosa, deu um passo à frente, agora com um olhar completamente diferente. É hora de encarar a verdade, Alexandre, ele disse, com um tom que parecia implorar. Rosa não é quem você pensa. A conexão entre vocês é mais profunda do que imagina. O filho começou a chorar e a mãe de Alexandre caiu em prantos, olhando para Rosa, como se a reconhecesse do passado. Os murmúrios voltaram à superfície, mais intensos. Ela fez isso, não fez? A mãe gritou, apontando para Rosa com dedos trêmulos. Alexandre não sabia o que fazer. As palavras da mãe se entrelaçavam com as do homem diante dele e todas as suas certezas começaram a desmoronar. A verdade sobre você e sobre mim está mais perto do que imagina. Rosa conheceu sua mãe antes de ser quem é. Um novo eco de choque atravessou o ambiente. Ela sabe coisas que você nunca soube. Rosa olhou para Alexandre, sua expressão encontrada entre tristeza e determinação. Você tem que ouvir a verdade, Alexandre, antes que seja tarde demais. O ar era pesado e Alexandre, coração acelerado, prestes a explodir, percebeu que estava no epicentro de uma tempestade. O som de sirenes ao fundo se aproximava. Mas nada parecia mais urgente que a revelação que estava prestes a ocorrer. O que mais estava escondido ali, entre glórias efêmeras e sorrisos falsos? O passado de sua família, a verdade de Rosa, o estado do menino. Tudo isso vinha à tona. Algo estava prestes a ser revelado e ele não tinha ideia do como seria essa mudança. Rosa levantou a voz novamente, mas o caos se intensificava. A noite se transformou em uma camada gagá de segredos à espera de serem desnudados. A tensão aumentava a cada segundo. O que mais estava prestes a vir à luz naquela festa, que agora parecia um tribunal de espelhos quebrados? A sala estava a um passo do colapso e todos aguardavam, sem perceber que ao desvendar os segredos, não apenas Alexandre, mas todos ali perderiam algo imensurável. A tensão estava no ar e todos esperavam o que sucederia. Alexandre fixou o olhar em Rosa, sua mente girando. Ela era mais que uma mendiga. Cada palavra dela ecoava como um sino quebrado, revelando verdades que ele tinha medo de confrontar. O homem que gritou seu nome estava ali para revelar o segredo oculto. Um mistério que poderia derrubar tudo. Então, Ross, você não pode me intimidar. A verdade é luz, mesmo que a escuridão tente escondê-la. Os rostos em torno cresceram pálidos. As pessoas trocavam olhares de pavor e curiosidade. O clima estava pesado, como se a festa inteira estivesse prestes a implodir. Rosa, você não sabe com quem está lidando, disse o homem, avançando. Mas no espaço entre eles, uma fraqueza surgiu. Ele hesitou, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. E naquele instante, Alexandre tomou uma decisão. Chega! Ele gritou, sua voz cortando a sala. Se tem alguma verdade, quero saber agora. A tensão foi à estratosfera. Os convidados, antes radiantes, agora se moviam inquietos, murmurando entre si. O homem revelou um sorriso escuro. Ele estava prestes a falar, mas então algo distante chamou a atenção de todos. Um som de vidros quebrando ecoou na sala. A porta da mansão se abriu bruscamente, fazendo com que todos se virassem. Era um grupo de policiais, suas fardas brilhando sob as luzes da festa.
O oficial na frente, um homem robusto, com um olhar sério, ergueu a mão. Todos fiquem calmos. Precisamos encontrar uma mulher desaparecida que acreditamos estar aqui. A multidão se separou em murmúrios nervosos. Alexandre sentiu um frio na espinha. Desaparecida? Quem? O oficial não respondeu imediatamente, mas seus olhos varreram a sala antes de pousar em Rosa. Precisamos interrogá-la. Um silêncio pesado caiu. O clima de festa rapidamente se dissipou e todos os olhares se voltaram para Rosa, agora envolta em uma aura de mistério e pavor. Ela não parecia surpresa. Rosa conhecia a intensidade daquela situação. Não sou a mulher que vocês procuram, disse ela, a voz firme, apesar da incerteza no ar. Mas há verdades que devem ser ditas, verdades que conectam todos nós. A multidão respirou como se o ar tivesse sido cortado. Antes que alguém pudesse protestar, um segundo oficial entrou, arrastando um homem com um olhar aterrorizado. O homem estava imundo, com roupas rasgadas e um ar de desespero. Ei, a fio! Gritou o policial, tentando manter o controle. Ele sabe onde ela está. O homem tremia, seu olhar fixo em Rosa. Alexandre sentiu a pressão crescendo. Quem é? Ele perguntou, a voz trêmula. O oficial olhou para o homem. Fale! O homem hesitou. Mas então, como se a verdade estivesse presa em sua garganta, gritou. Ela é sua mãe, Alexandre. Rosa sabe onde ela está. O tempo parou. Os olhares na sala mudaram, transformando-se de curiosidade para choque absoluto. Alexandre ficou paralisado, um nó formado em sua garganta. O mundo ao seu redor começou a girar. Mãe, a palavra saiu de seus lábios como um sussurro. O passado que ele decidiu deixar para trás agora reaparecia como um fantasma. Rosa olhou profundamente em seus olhos, lágrimas brilhando nas extremidades. Eu não queria que você descobrisse assim, mas a verdade é potente. Mais do que qualquer mentira que possa ter sido construída ao seu redor. A revelação martelou na mente de Alexandre, mudando tudo o que ele acreditava sobre sua vida, sua família e seu destino. Enquanto a confusão aumentava, um grito ecoou no fundo da sala. Todo mundo para fora! O que está acontecendo? A voz de sua mãe, agora reconhecida entre a multidão, chegou como um soco no estômago. A mulher que havia sido seu mundo estava novamente em perigo. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. As sirenes se aproximavam mais e um novo nível de caos se instalava. Alexandre enfrentou Rosa, seu mundo desmoronando diante dele. E que você sabe? O que está acontecendo? O olhar dela condensava todo o peso de sua história. Todos na sala observavam com expectativa, enquanto o caos se instalava. Alexandre havia sido lançado em um futuro incerto, repleto de segredos, mentiras e a possibilidade de sua vida mudar para sempre. Mas a única coisa que se mantinha clara era que, ao invés de escapar do passado, ele agora estava prestes a confrontá-lo de uma forma que nunca imaginou. O que mais poderia vir à luz naquela noite tumultuada? A cada segundo, a verdade se tornava mais urgente, mais próxima, como uma tempestade prestes a desabar. A tensão estava no ar e todos esperavam o que sucederia. Alexandre fixou o olhar em Rosa, sua mente girando. Ela era mais que uma mendiga. Cada palavra dela ecoava como um sino quebrado,
revelando verdades que ele tinha medo de confrontar. O homem que gritou seu nome estava ali para revelar um segredo oculto. Então, Rosa se inclinou diante do homem, sua voz tremulando, mas firme. Você não pode me intimidar. A verdade é luz, mesmo que a escuridão tente escondê-la. Os rostos em torno cresceram pálidos. As pessoas trocavam olhares de pavor e curiosidade. O clima estava pesado, como se a festa inteira estivesse prestes a implodir. Rosa, você não sabe com quem está lidando, disse o homem, avançando. Mas no espaço entre eles, uma fraqueza surgiu. Ele hesitou, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. E naquele instante, Alexandre tomou uma decisão. Chega, ele gritou, sua voz cortando a sala. Se tem alguma verdade, quero saber agora. A tensão foi à estratosfera. Os convidados, antes radiantes, agora se moviam inquietos, murmurando entre si. O homem revelou um sorriso escuro. Ele estava prestes a falar, mas então algo distante chamou a atenção de todos. Um som de vidros quebrando ecoou na sala. A porta da mansão se abriu bruscamente, fazendo com que todos se virassem. Era um grupo de policiais, suas fardas brilhando sob as luzes da festa. O oficial na frente, um homem robusto, com um olhar sério, ergueu a mão. Todos fiquem calmos! Precisamos encontrar uma mulher desaparecida que acreditamos estar aqui. A multidão se separou em murmúrios nervosos. Alexandre sentiu um frio na espinha. Desaparecida? Quem? O oficial não respondeu imediatamente, mas seus olhos varreram a sala antes de pousar em Rosa. Precisamos interrogá-la. Um silêncio pesado caiu. O clima de festa rapidamente se dissipou e todos os olhares se voltaram para Rosa, agora envolta em uma aura de mistério e pavor. Ela não parecia surpresa. Rosa conhecia a intensidade daquela situação. Não sou a mulher que vocês procuram, disse ela, a voz firme apesar da incerteza no ar. Mas há verdades que devem ser ditas. Verdades que conectam todos nós. A multidão respirou, como se o ar tivesse sido cortado. Antes que alguém pudesse protestar, um segundo oficial entrou, arrastando um homem com um olhar aterrorizado. O homem estava imundo, com roupas rasgadas e um ar de desespero. Ele a viu! Gritou o policial, tentando manter o controle. Ele sabe onde ela está. O homem tremia, seu olhar fixo em Rosa. Alexandre sentiu a pressão crescendo. Quem é? Ele perguntou, a voz trêmula. O oficial olhou para o homem. Fale! O homem hesitou, mas então, como se a verdade estivesse presa em sua garganta, gritou. Ela é sua mãe, Alexandre. Rosa sabe onde ela está. O tempo parou. Os olhares na sala mudaram, transformando-se de curiosidade para choque absoluto. Alexandre ficou paralisado, um nó formado em sua garganta. O mundo ao seu redor começou a girar! Mãe! A palavra saiu de seus lábios como um sussurro. O passado que ele decidiu deixar para trás agora reaparecia como um fantasma. Rosa olhou profundamente em seus olhos, lágrimas brilhando nas extremidades. Eu não queria que você descobrisse assim. Mas a verdade é potente, mais do que qualquer mentira que possa ter sido construída ao seu redor. A revelação martelou na mente de Alexandre, mudando tudo o que ele acreditava sobre sua vida, sua família e seu destino. Enquanto a confusão aumentava, um grito ecoou no fundo da sala. Todo mundo para fora! O que está acontecendo? A voz de sua mãe, agora reconhecida entre a multidão, chegou como um soco no estômago. A mulher que havia sido seu mundo estava novamente em perigo. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. As sirenes se aproximavam mais, e um novo nível de caos se instalava.
Alexandre enfrentou Rosa, seu mundo desmoronando diante dele. O que você sabe? O que está acontecendo? O olhar dela condensava todo o peso de sua história. Enquanto todos esperavam uma resposta, um rugido estrondoso cortou o silêncio. A parede da mansão explodiu, abrindo um buraco que parecia levar ao caos do mundo exterior. Ladrões armados, sua expressão de fúria e determinação, invadiram o recinto, fazendo as pessoas gritarem e se dispersarem. Alexandre sentiu um frio na espinha, adrenalina bombando. Rosa caiu no chão e Alexandre pulou para ajudá-la, mas um dos invasores apontou a arma para ele. "Afaste-se dela!" gritou, e a sala se transformou em um campo de batalha caótico. Rosa, em meio ao terror e confusão, levantou a voz. "Eles estão atrás da verdade! A verdade sobre todos nós! Outro ladrão entrou, arrastando uma mulher com uma capa longa em seu corpo, o rosto oculto pelas sombras." Ao ver a cena, a mãe de Alexandre se virou para Rosa com um olhar horrorizado. "É você! Como você se atreve?" A voz de sua mãe vinha carregada de desprezo. "Não temos mais nada a discutir." O clima mudou. O homem que gritou anteriormente agarrou a mulher desconhecida e a puxou apertado. "Agora você vai saber a verdade, Alexandre! A sua vida é uma mentira!" As palavras voaram como uma flecha, penetrando no coração da sala. Por um breve momento, todos pararam. A mãe de Alexandre olhou para Rosa, e o respeito que ela mesma havia ignorado se transformou em pânico. "Você não pode ouvir isso. Não confie nela." Mas o próprio Alexandre estava confuso, perdido no meio desse turbilhão. O que mais estava escondido ali, nas sombras da mansão? Mais um segredo, prestes a ser revelado. Mais uma conexão inesperada, esperando para explodir. O olhar de Rosa carregava a dor de uma vida inteira, mas também um poder que nem mesmo aqueles que a cercavam compreendiam. O homem armado estava prestes a revelar tudo. E foi então que, em um último ato de coragem, Rosa se levantou. "Se você quer saber a verdade, prepare-se, porque ela pode destruir não só a vida de Alexandre, mas todo o legado que sua família construiu." Ninguém estava preparado para o que isso significava. As luzes que antes brilhavam agora pareciam ominosas, e Alexandre, em estado de choque, percebeu que estava à beira de uma revelação que mudaria tudo. O futuro, antes tão projetado, agora era um abismo de incertezas primordiais. Então, Rosa se inclinou diante do homem, sua voz tremulando, mas firme. "Se você quer saber a verdade, prepare-se, porque ela pode destruir não só a vida de Alexandre, mas todo o legado que sua família construiu." Um arrepio percorreu a sala. A tensão era palpável. Alexandre, preso em um turbilhão de sentimentos, olhava para Rosa, tentando entender o que mais poderia acontecer. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta da mansão explodiu em um estrondo, fazendo a estrutura vibrar. Todos se viraram, estupefatos. Um grupo de homens armados invadiu o espaço, gritando ordens e atirando para o alto. As pessoas começaram a gritar, correndo para longe do caos. Alexandre sentiu seu coração acelerar. Não era apenas um assalto. Havia algo mais ali. Algo que fedia a traição. Rosa caiu no chão e ele correu para ajudá-la. Mas o pânico estava tomando conta. "Afaste-se dela!" gritou um dos ladrões, seu olhar feroz riscado de medo e adrenalina. O ambiente que antes cheirava a champanhe e sorrisos se transformou em um campo de batalha.
As luzes da festa refletiam a desordem e Alexandre se viu mergulhado em uma realidade que nunca imaginou. Então, em meio ao caos, um dos invasores se voltou para Rosa, sua expressão mudando de raiva para confusão. Você! É melhor você calar a boca agora! O que você trouxe para cá? A tensão estava no ápice. Algo estava prestes a se revelar. Rosa segurou a mão de Alexandre, seu olhar fixo na direção do homem. Você não pode me ameaçar. A verdade está aí fora. E todos vocês vão pagar por isso, disse ela, sua voz firme como aço. Mas a mulher em questão, que antes parecia tão perdida, agora emanava uma força inesperada. Então o homem armado, que parecia o mais ameaçador de todos, hesitou. Quem é você para falar assim? Ele questionou, sua voz tremendo. A percepção de um mistério muito maior começava a ser revelada. Era como se o espelho tivesse se quebrado e a verdade exposta estivesse à vista de todos. Antes que pudesse compreender, um tiro disparou. O som ecoso atravessou a sala como um trovão. Todos pararam. A mulher que havia sido arrastada para dentro flutuou em um semidesmaio, uma expressão de terror cortando seu rosto. Era como se a vida dela estivesse suspendida em uma fração de segundo. A multidão estava em silêncio, extasiada e horrorizada. Ela não pode morrer! Gritou Alexandre, seu coração disparando. Ele olhou para Rosa, que agora tinha os olhos arregalados, um misto de desamparo e poder. A revelação estava em construção, algo muito maior do que um simples assalto. O homem que havia gritado antes olhou para Alexandre, seu rosto marcando uma compreensão de desespero. Você não sabe de nada, Alexandre. É tudo uma armadilha! Ele gritou, a adrenalina turbinando suas palavras. Você vai descobrir do jeito difícil! E com isso, a tensão que antes era intimidadora, agora estava à beira do desespero. Enquanto a mulher caía, uma sombra de realidade se formou. O homem repetia palavras confusas que pareciam ecoar em sua mente. A conexão entre ele e Rosa estava se entrelaçando em um destino que parecia destinado ao fracasso. Todos ao redor agora olhavam para ele, como se esperassem que Alexandre fosse o responsável por tudo. E então algo quebrou. O chão começou a tremer e a manta de falsas certezas que cercava Alexandre se desfez em um instante. Você tem que ajudá-la, Alexandre. Uma voz familiar ecoou em sua mente. Era sua mãe, mas como poderia ser? Ele olhou para ela e a verdade era clara como o dia. Ela estava envolvida em tudo isso. A realidade se desdobrava diante dele. Ele não poderia mais confiar em nada. Rosa sorriu, mas era um sorriso de dor e perda. Está na hora de você saber quem realmente é. O que ela disse girava em sua mente. O que mais estava escondido ali? O que mais havia por trás das paredes dessa mansão? As sirenes da polícia se aproximavam e a tensão só aumentava. Alexandre estava preso em um redemoinho, a porta da verdade abrindo diante dele, mas ele estava horrorizado. O que mais iria descobrir naquela noite? Qual era o verdadeiro legado de sua família? E quando o barulho das sirenes unia mais perto, Alexandre sentiu que estava prestes a entrar em um mundo onde as verdades não eram apenas revelações, mas cânceres que consumiriam a todos ao redor dele. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, enquanto o futuro, mais incerto do que nunca, se desenrolava como um desafio. Enquanto as luzes piscavam e o caos se desdobrava,
O tempo parecia ter parado. Alexandre encarava Rosa, suas palavras cravadas em sua mente como espinhos. Está na hora de você saber quem realmente é. Mas antes que ele pudesse digerir aquele turbilhão de informações, um segundo. A mulher desconhecida, arrastada para dentro, caiu no chão. O grito de Alexandre ecoou em sua mente. Não! 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 Ele se lançou em direção a ela, mas os homens armados cercavam Rosa. A visão do sangue manchando o chão reluzente fez seu estômago revirar. Levante-se! Gritou um dos ladrões, puxando Rosa pela gola do vestido. Você não pode esconder a verdade para sempre. O desespero tomou conta de Alexandre. O que estavam fazendo com ela? Ele precisava intervir. Mas então, em meio à confusão, um tremor percorreu a mansão. Uma sombra se moveu no fundo da sala. Os olhares estavam fixos na porta. Quando os ladrões se viraram, a última coisa que esperavam era a figura alta e robusta que emergia da escuridão. Era seu pai, Manuel, o homem que desaparecera da vida de Alexandre anos atrás. Agora estava ali, insistindo em uma verdade que ele gostaria de ter esquecido. O que você está fazendo aqui? Manuel gritou, seu tom carregado de raiva e desespero. A presença dele gerou um choque e um silêncio mortal. Pai? O sussurro de Alexandre saiu sem querer. Como ele pôde voltar agora? Você deveria estar longe. O olhar de Manuel encontrou o de Alexandre, um misto de dor e culpa. Não é hora para isso. Temos que ir. A presença do pai parecia magnetizar toda a sala. Rosa ergueu a cabeça e seus olhos se encontraram com Manuel. Você, por que voltou agora? O que você realmente sabe? O cenário virou um tribunal de olhares raivosos. Se eu soubesse que você estava envolvida, nunca teria voltado. Manuel disparou, a voz carregada. O choque atravessou Alexandre. O que Rosa tinha a ver com todo esse caos? Ele estava perdendo o controle. O pânico aumentava. Uma dúzia de pessoas presentes olhava incrédula, sem saber como reagir. Alguém da multidão começou a murmurar. Ele é um traidor! Esse murmúrio se espalhou, ganhando força. Alexandre sentiu o aperto no peito aumentar. Seus mumbos estavam colidindo. Então, Manuel avançou em direção a Rosa. Sabia que um dia teríamos que enfrentar isso. Você nunca deveria ter voltado a atormentar nossas vidas. A fúria dele era como uma tempestade. Alexandre, confuso e apavorado, gritou para o pai. Que você está dizendo? Foi então que Rosa olhou fixamente para Alexandre com os olhos marejados. Há uma razão pela qual sua família se desintegrou, Alexandre. Eu sou parte do seu passado. E você precisa entender a verdade antes que todos nós paguemos o preço. Não é só sobre a sua mãe. É sobre toda a nossa história. As palavras dela atingiram Alexandre como um soco no estômago. Ele teve a sensação de que estava sendo puxado para um abismo. O que mais estava escondido? E a mulher caída no chão. Era sua mãe? Em frações de segundo, a realidade se desdobrou e quando Alexandre quase conseguiu entender, um terceiro tiro disparou. O barulho cortou o ar como uma faca. A sala inteira congelou e ao olhar para a direção do som, Alexandre percebeu que o tiro não tinha sido para Rosa, mas sim para Manuel, que caiu no chão. Pai! O grito veio da garganta de Alexandre sem que ele conseguisse segurá-lo. O choque reverberou entre os convidados e a incredulidade tomou conta de cada rosto. Manuel estava ferido, mas ainda vivo. Ele olhou para Alexandre entre dores e lágrimas. Não podemos deixar a verdade nos destruir. Você precisa escolher.
A lealdade da sua família não é o que parece. Essas foram suas últimas palavras antes de perder a consciência, deixando Alexandre atormentado. A sala novamente mergulhou em caos. A urgência e o medo tomaram conta. Os ladrões pareciam estar à beira da loucura e a multidão apavorada começou a se esvair. E no meio desse turbilhão, Alexandre percebeu. A verdade estava mais perto do que imaginava, mas o custo para descobri-la poderia ser maior do que estava disposto a pagar. O que realmente acontecerá a seguir? E a ligação que unia Rosa e sua família? A vida dele seria uma batalha entre lealdades e segredos. Ele precisava agir, mas o que fazer? O futuro estava mais escuro e incerto do que jamais poderia imaginar. A sala estava em choque. Alexandre ficou paralisado ao ver seu pai, Manuel, caído no chão. O tempo parecia ter parado. O silêncio era ensurdecedor. E todos olhavam, sem saber o que fazer. A mulher desconhecida ainda tremia no chão. E a tensão era palpável. Rosa, com lágrimas nos olhos, observava a cena como uma espectadora de um pesadelo. "Vamos, todos vocês, saiam daqui!" gritou um dos ladrões, apontando a arma com um olhar de pânico. O caos se espalhou rapidamente. As pessoas começaram a empurrar umas às outras para sair da sala. A angústia e a urgência encheram o ar. Alexandre não sabia o que fazer. Seu coração batia forte e sua mente girava. "Pai!" ele gritou novamente, correndo até Manuel. O homem estava imóvel, com o rosto pálido. O sangue manchava sua camisa e Alexandre sentiu o nó na garganta apertar. "Alexandre, eu preciso que você me ouça", disse Manuel, com a voz fraca. "A verdade sobre você e Rosa é mais complicada do que você imagina." Cada palavra borrava a linha entre o passado e o presente, deixando Alexandre ainda mais confuso. "Pai, não me diga que você sabia de tudo isso." O desespero fez sua voz soar como um eco. Ele sentia que a qualquer momento o chão poderia se abrir sob seus pés. O que significava tudo isso? Dentro de um turbilhão de emoções, um tiro disparou e todos se viraram para a direção da porta. O barulho fez os corações pararem. Um dos ladrões foi atingido. O seu corpo caiu pesadamente e a confusão aumentou ainda mais. A multidão gritou e as pessoas começaram a correr em direções diferentes, criando um cenário de caos. "Rosa, vá!" gritou Alexandre. Mas ela o ignorou. O olhar dela estava fixo em Manuel. "Você precisa ouvir o que ele tem a dizer." Alexandre precisa saber a verdade. A ameaça pairava no ar. As sirenes da polícia ecoavam ao longe. Mas isso não diminuía o pavor da situação. O ladrão caído começou a se levantar, balbuciando palavras incompreensíveis e, em um movimento brusco, apontou a arma para Manuel. "Você vai pagar por tudo! Não pode escapar!" "Pelo quê?" Manuel parecia confuso. O suor escorria pela sua testa. "Eu não tenho nada a ver com isso." A cena se desenrolava como um filme de terror. E então, em um momento que parecia interminável, outro homem entrou na sala. Este não era um dos ladrões, mas um rosto familiar. Era o tio de Alexandre, Miguel, o irmão de Manuel. "Parem!" ele ordenou, sua voz soando quase como um comando. "O que diabos está acontecendo aqui?" O olhar de Miguel era penetrante. O caos ao redor diminuía, à medida que todos os olhos se voltavam para ele. "Você nunca deveria ter voltado, Manuel.
esbravejou Miguel, dando um passo em direção ao irmão. A verdade deve ser dita. E, naquele instante, a realidade de Alexandre desmoronou ainda mais. Miguel puxou um envelope de dentro do casaco e o jogou aos pés de Manuel. Está tudo aqui. A verdade que você tem escondido. Quem realmente somos? O que aconteceu com a mãe de Alexandre? As palavras ressoaram. A sala gelou. Alexandre olhou para Manuel, agora pálido como um fantasma. O que você escondeu de mim? Manuel hesitou e a tensão era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Alexandre. A revelação estava pendurada no ar, prestes a ser quebrada por um silêncio mortal. O ladrão ferido se levantou novamente e o pânico tomou conta da multidão. Nada de revelações agora. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Mas a verdade estava prestes a explodir. Miguel olhou duro. A vida de Alexandre dependerá de sua decisão, Manuel. A escolha que você fez no passado pode se transformar em um desastre no presente. Os olhares se entrelaçavam. Alexandre não podia respirar. O peso da verdade estava sob seus ombros e ele sentia como se estivesse prestes a desmaiar. O relógio parecia girar lentamente e tudo ao seu redor estava se precipitando em direção a um futuro incerto. Então, antes que qualquer um pudesse intervir, o ladrão disparou a arma mais uma vez. A sala ficou em silêncio e o tempo parou novamente. O que aconteceria com Manuel, com Rosa, com sua mãe e principalmente com ele? A verdade estava na beira de ser revelada, mas o desastre poderia consumir a todos. A noite de festa se transformou em um campo de batalha, de segredos e mentiras. E no meio de tudo, Alexandre se viu em um dilema sem fim, prestes a descobrir que a verdade pode custar mais do que ele estava disposto a pagar. O tiro ecoou, quebrando o silêncio tenso como um vidro estilhaçado. O ladrão ferido caiu no chão, sua expressão de choque evolando a fragilidade da situação. O ar tornou-se pesado, impregnado de medo e pânico, enquanto os convidados se dispersavam em Conde. Ele estava preso entre o pai machucado e o caos se desenrolando à sua volta. "Rosa!" gritou, tentando desviar sua atenção da cena insana. Mas ela estava fixada em Manuel, em seu corpo encolhido e pálido. A grande sala, que antes pulsava com celebridades e risadas frenéticas, agora parecia um campo de batalha. "Eles vão matá-lo!" Alexandre exclamou, mas Rosa não respondeu. Seus olhos pareciam refletir um universo inteiro de dor e histórias não contadas. O ladrão caído começou a se arrastar em direção a uma saída, suas mãos manchadas de sangue. "Precisamos sair! Agora!" gritou Miguel, que também havia se movimentado, ajudando Alexandre a erguer Manuel, mantendo o pânico sob controle. Por enquanto, mas a situação estava caótica demais. O som da sirene se aproximava e isso só aumentava a pressão no ar. "Manuel!" gritou Miguel, sua voz alta acima do caos. "A verdade! Você precisa contar para o Alexandre." Mas o pai de Alexandre, ainda lutando para se manter consciente, apenas murmurou, sua expressão uma mistura de dor e arrependimento. "A verdade." E antes que qualquer um pudesse agir, um novo som cortou o ar. Estrondos de passos firmes e organizados. A porta da mansão se abriu com um estrondo e um grupo de policiais armados invadiu o espaço. Os homens estavam prontos, com expressões sérias, e imediatamente se espalharam pela sala, apontando suas armas. "Todos no chão! Agora!" gritou um dos oficiais, sua voz cortando através do clamor. O pânico aumentou. A multidão começou a se jogar ao chão.
Alexandre, segurando Manuel, olhou para Rosa, com um nó se formando de novo em sua garganta. As peças do quebra-cabeça estavam todas lá, mas a imagem só ficava mais complicada. O policial mais próximo de Rosa fez uma pausa. Você, Rosa, venha comigo. Precisamos de respostas. Um dos ladrões, agora em pé, olhando em volta como um animal acuado, pareceu entrar em pânico. Ele sacou sua arma e, em uma fração de segundo, gritou: "Não vou deixar ninguém me prender! Não vou!" O barulho da arma disparando ecoou novamente. O tiro, em vez de atingir Rosa, acertou o próprio ladrão e ele desabou no chão. Neste momento, tudo parecia se mover em câmera lenta. Uma confusão estrondosa tomou conta e os policiais focaram sua atenção no que estava acontecendo. Alexandre, como o coração na boca, virou-se para observar Rosa mais de perto. E naquele instante, tudo mudou. Um estrondo profundo ressoou e a estrutura da mansão tremia sob seus pés. A parede do salão começou a rachar e um pedaço colossal desmoronou, revelando um compartimento escuro que todos acreditavam estar fechado. Um grito coletivo irrompeu enquanto a sujeira e o pó se alastravam pela sala. "Cuidado!" gritou Alexandre, puxando Manuel para mais longe. Mas Rosa, em um ímpeto, correu em direção ao buraco que estava se formando. O que ela pretendia? "Rosa, não!" gritou Alexandre. Mas foi tarde demais. Com um salto, ela mergulhou na escuridão que se abria. O que quer que estivesse naquela caverna desconhecida se iluminou com um brilho azulado. Todos na sala, paralisados de choque, observavam enquanto Rosa desaparecia. Um silêncio profundo se espalhou. E os rostos se voltaram para Alexandre, suas expressões varridas de confusão e medo. "Ela sabia!" murmurou um dos espectadores. "Ela sempre soube!" As vozes misturaram-se em murmúrios ao redor, e Alexandre sentiu um frio na espinha. O que significava aquilo? O animal queimando de segredos estava à vista, e ele encurralado entre verdades e dúvidas. Ficou sem palavras. O choque na sala foi esmagador, como se todos ali tivessem se conectado a um passado que deixou de existir. O que sai dos olhos de Rosa na escuridão? O que ela sabia que mais ninguém sabia? Alexandre olhou para o buraco. A escuridão chamando-o, prometendo respostas e mais perguntas. Ele estava prestes a descobrir que a verdadeira verdade poderia ser mais sombria do que imaginava. E nesse instante de clareza, o destino se desdobrou diante dele, levando-o a um futuro incerto e nebuloso. O que aconteceria agora que Rosa havia partido? A culpa era sua? Ou todos estavam entrelaçados em algo maior e mais perigoso? Ele não sabia o que esperar, mas uma coisa era certa. A verdadeira escolha estava apenas começando. Enquanto o caos envolvia a mansão, Alexandre se sentiu como se estivesse em um pesadelo. O som do tiro ainda ecoava em sua cabeça e seu pai, Manuel, estava ferido no chão. O pânico tomou conta da sala, enquanto os policiais tentavam controlar a situação com veemência. Ele olhou para Rosa desaparecendo na escuridão e sentiu um aperto no coração. O que ela estava escondendo? O que mais ele precisava saber? Miguel, ainda ao lado dele, segurava Manuel, tentando manter a calma. "Precisamos levá-lo para fora",
gritou ele, enquanto o ambiente se tornava cada vez mais perigoso. Todos estavam em estado de alerta. As sirenes aumentavam e o ar parecia denso, cheio de tensão e incerteza. Rosa, onde você foi? Alexandre murmurou, sua voz quase um sussurro perdido entre os gritos. Seus pensamentos fervilhavam. Ele sentia que a vida dele estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O que havia lá na escuridão? O que mais ele teria que enfrentar? De repente, a mulher caída levantou um braço, o que chamou a atenção de todos. Era a mãe de Alexandre. Alexandre, não a siga! Ela estava fraca, mas sua voz, cheia de pavor, cortou o ar. Rosa, não é? Você não sabe, mãe! Alexandre gritou, seu desespero transbordando. A verdade parecia próxima, mas impossível de alcançar. Ele queria seguir Rosa, entender o que estava acontecendo, mas a realidade o puxava de volta. O corpo de Manuel estava nos braços de Miguel e ele sabia que precisava cuidar da família. As portas se abriram com um estrondo e mais policiais entraram, ordenando que todos se afastassem. O ladrão que havia se ferido estava sendo levado. O clima ficou ainda mais tenso. Cada segundo parecia uma eternidade. Alexandre sentia o nó na garganta apertar. Ele queria respostas. Mas o que aconteceria se seguisse Rosa? E se ela estivesse realmente envolvida em algo sombrio? Então, o que ele viu deixou seu coração disparado. Uma figura clara se ergueu da escuridão do buraco que Rosa havia entrado. Era ela! Os olhos dela brilhavam intensamente, como se estivesse carregando o peso do mundo. Alexandre! Ela chamou, a voz dela soando como uma corda puxada. Mas o que ela disse a seguir fez sua alma tremer. A verdade está aqui dentro. O passado não pode continuar oculto. O momento foi elétrico. O pânico, a dor, tudo parecia se reunir em um único ponto. Alexandre encarou Rosa, como se o tempo tivesse parado novamente. Nós precisamos saber, Miguel gritou, tentando trazer um pouco de normalidade à loucura. Todos os olhares se voltaram para Manuel, que estava se recuperando, suas forças voltando lentamente. Comece a falar, Manuel. É a única coisa que pode nos salvar agora. O olhar de Manuel, um misto de arrependimento e amor, encontrou o de Alexandre. Eu não queria que você soubesse assim, murmurou, mal conseguindo se manter firme. Era para ser diferente. O desespero tomou conta de Alexandre. Ele precisava escolher: seguir Rosa na escuridão e descobrir a verdade, ou ficar e enfrentar os fantasmas que assombravam sua família. Antes que pudesse tomar uma decisão, o som das sirenes ficou ensurdecedor e a luz da rua iluminou a sala. O tempo estava correndo. A escolha tinha que ser feita. Alexandre! Rosa gritou novamente. O ambiente estava vibrante de emoção e ele percebeu que não poderia mais fugir. Com um passo firme, ele respirou fundo. Vou com você! E assim fez. Ele correu em direção ao buraco, os olhares de todos fixados em sua ação. Não havia como voltar atrás. O destino estava traçado. O que ele encontraria do outro lado? Uma verdade sombria? Uma nova esperança? Ou algo mais devastador? Ninguém podia prever. A última visão que teve da sala foi a de Manuel e sua mãe, preocupados e
paralisados antes que ele mergulhasse na escuridão ao lado de Rosa. Enquanto se afastava, os murmúrios e gritos se tornaram distantes. Ele não sabia o que o esperava, mas estava disposto a enfrentar qualquer coisa, se isso significasse entender quem ele realmente era. E agora, leitor, chegou a hora de você fazer parte dessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam conhecer essa narrativa envolvente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho surpreendente. O que você achou do final? Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Seu apoio é fundamental.